Vamos ver agora o plano inclinado. Repare o seguinte, no plano inclinado, gente, nós temos a força normal e ela é sempre o que, gente? Perpendicular à superfície. Então, a força normal, a superfície é essa daqui, ó, o do plano. Então, ela vai formar um ângulo de 90 graus, perpendicular a 90 graus com a superfície. Feito? Sempre, normal, sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície. E a força-peso? A força-peso é direcionada para o centro da Terra. E logo, então, ela vai ser perpendicular ao plano da Terra. Esse plano aqui, ó. Esse plano horizontal aqui é o plano da Terra. Então, como ela é direcionada para o centro, ela forma um ângulo de 90 graus com esse daqui. Por isso que nós temos a força normal assim e a força-peso aqui. Beleza? E aqui nós temos o ângulo alfa. O que a gente precisa para relacionar essas duas forças, a força normal e a força-peso? Nós precisamos decompor essa força-peso e lançar ela para cá, ó, para a vertical ou para a horizontal aqui, ó. Beleza? Então a gente tem que sempre tirar essa força dessa posição e jogar ela para o eixo vertical e para o eixo horizontal, o eixo Y e o eixo X. Feito? Então vamos fazer isso. Olha só, fazendo isso, como que vai ficar? Nós vamos ter a força-peso em X e vamos ter a força-peso em Y, beleza? Repare, o ângulo alfa aqui, ó, ele vai ser, usando propriedade geométrica, esse ângulo aqui, ó, conforme aulas anteriores, eu já falei sobre isso aqui, hein, gente? Então, esse ângulo alfa aqui, ó, ele é o mesmo que esse ângulo aqui, certo? Então, nós temos o PX, nós temos o PY, aqui, beleza. Agora vamos usar a regra do polígono. O que é a regra do polígono? Eu vou deslocar esse vetor para o eixo aqui, ó, e vou fechar aqui um polígono. Olha só que bacana. Fechando o polígono, agora eu posso relacionar como? Aplicando trigonometria. Seno de alfa é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, PX sobre P. Cateto oposto, que está na frente, sobre P, certo? Então, o P que está aqui embaixo passa para lá multiplicando. Eu vou ter o valor de PX. É o meu objetivo, achar o valor de PX, né? E para achar o valor de PY, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora é o cateto adjacente. Então, vai ser assim, ó, cateto adjacente, PY, sobre a hipotenusa, que é P. P passa para o outro lado multiplicando, e aqui nós temos o valor de PY. Show de bola? PX e PY. Isso aqui que você tem que saber de plano inclinado, beleza, gente? Tem que guardar isso daqui com força, hein? Faça o resumo aí, bota na parede, você tem que guardar isso aqui para resolver plano inclinado. Esse aqui é a chave para tudo, para começo de história, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui então um exemplo. Exemplo 3. Um corpo de massa de 10 kg é abandonado do repouso no plano inclinado, perfeitamente liso, que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Beleza, está ali, como mostra a figura. A força resultante sobre o bloco é de... Bom, ele quer a força resultante. Então, vou encontrar PX, PY, a força resultante, a força normal e a aceleração aqui, hein, galera? Então, vamos lá. Vamos fazer um por um. Primeiro, PX, PY. Aqui nós temos a força normal. Essa aqui é a força peso, certo? Vou decompor a força peso em PX e em PY, certo? Então, a gente vai usar isso daqui, ó. Lembre-se que a força PY vai ser igual à força normal. Aí, beleza. Feito isso daqui, a força resultante na vertical é nula. Por quê? A força normal é igual a PY. E a força resultante na horizontal aqui vai ser PX. Então, vamos calcular o valor de PX. PX é igual a P vezes seno de θ. O ângulo é 30. Seno de 30, então, vai ficar. Então, vamos botando o valor aqui. Nós temos aqui o peso. O peso vai ser 100, né? Multiplicado por G. 10 vezes 10 dá 100. Vezes o seno de 30. O seno de 30, ele vale meio. 0,5, né? Seno de 30 é meio. Então, o PX vai valer 50 newtons. Feito, gente. Beleza. Achamos o valor de PX.
Agora o valor de PY. PY é igual a P vezes cosseno. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o P vezes o seno de 30. 100 vezes seno de 30. Seno de 30, gente, é raiz de 3 sobre 2, que vai dar 0,87 aproximadamente, né? Multiplicando isso aqui, nós vamos ter uma força de 87 newtons, ok? Aí achamos o valor de Px, achamos o valor de Py. A força resultante, galera, vai ser essa daqui, ó. A força Px, certo? A força normal, o valor da força normal vai ser igual a de Py. Então a gente consegue determinar o valor da força normal, ó, ela vale 87. Olha só que bacana. Essa aqui é a força resultante, essa aqui é a intensidade da força normal. Qual mais que ele quer? A aceleração, vamos usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Então eu vou substituir aqui o Px, que é a força resultante, na horizontal. Então vai ficar 50 é igual a 10 vezes A. Passa para lá dividindo. Nós vamos ter aqui, ó, 5 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a intensidade da aceleração. Beleza, gente? Com plano inclinado? Beleza? Então, tranquilo, né? Então vamos lá, vamos fazer mais uma. Vamos fazer uma do IME. Só fala assim, IME, nossa, assusta, né? Não, essa aqui é tranquila. Vamos ver só. Na figura a seguir, os objetos A e B pesam, respectivamente, 40 e 30 newtons. Eles estão apoiados sobre um plano inclinado liso, ligados entre si por fios inextensível. Por um fio inextensível, quer dizer, de peso desprezível, que passa por uma polia sem atrito. Sabendo-se que o sistema está em equilíbrio, determine a intensidade da força que traciona o fio, o valor do seno de θ. Olha só que bacana, esse seno desse ângulo aqui, né? Bom, vamos lá, gente. Então, pessoal, ele falou que esse sistema está em equilíbrio. Se esse sistema está em equilíbrio, essas duas forças que atuam aqui, ó, na horizontal aqui, elas vão ser iguais. Então eu posso fazer o seguinte, como a tração é igual ao peso total de A, que é igual a peso de A vezes seno de θ, eu consigo determinar o valor da tração. Basta o quê? Fazer o seno de θ. Então vou ficar 40 vezes o seno, que é igual a meio. Então vamos ter aqui uma tração de 20 newtons. Beleza, gente? Agora, pessoal, para determinar o valor do ângulo, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Nós temos tração e do outro lado nós temos o peso total de B, né? Então, o peso total de B vai ser dado por quem, galera? O seno, né? Seno, olha só, a tração vale 20, a tração é a mesma. Então vai ficar igual a 30, que é quem? Que é o valor da força, beleza? Vezes quem? O seno. Passa para o outro lado, a gente vai ter o quê? Dividindo, simplificando também, né? Vamos ter 2 sobre 3. Esse é o valor do seno. Show de bola? Então, beleza. Questãozinha do IME tranquila, né? Tranquilaça. Vamos lá, vamos ver outra situação aqui. Nós temos aqui, então, um plano inclinado, galera. E vamos ver agora com a força Fat. Vocês viram que até agora, no momento, a gente viu o plano inclinado somente com superfície lisa. Então, os dois exemplos foram tudo superfície lisa. Não tinha força de atrito, a força Fat. Agora, com a força Fat, como ficaria? Bom, em repouso, ou seja, na iminência, vamos colocar aqui o Px e o Py. Nós temos que o Px vai ser igual à força Fat, a força de atrito, certo? No limite, tá? No momento que ele está em repouso, mas está no limite pronto para entrar em movimento. Então, essas duas forças são iguais. Então, eu tenho que a força Fat é igual ao coeficiente estático vezes a normal. E do outro, o Px, como a gente já viu, né, igual a P vezes o seno de θ. Beleza, né? Então, no Py, galera, como vai ficar? Vai ficar massa vezes G vezes o cosseno de θ, certo? E nós temos que aqui, ó, como a gente já falou, a normal ela é igual a Py. Então, eu posso dizer que a normal é igual a massa vezes G vezes cosseno de θ.
Olha só que interessante. E eu vou substituir isso aqui nessa normal aqui, gente, ó. Como vai ficar? Olha só. O coeficiente estático vezes o valor da normal, que é massa vezes g vezes cosseno de θ. E do outro lado vai ser massa, que é o peso, né? Massa vezes g, vezes o seno de θ. Olha só que bacana. Então, eu posso cortar essa massa vezes g aqui, massa vezes g do outro lado, né? Tendo os dois lados. E olha só, eu posso passar o cosseno para o outro lado dividindo. Que bacana. E uma propriedade trigonométrica, se você divide o seno pelo cosseno, o que você vai ter? Tangente. Tangente de θ. Então, se é possível calcular, olha só, o coeficiente de atrito estático com a tangente de θ, tangente desse ângulo aqui. Ó. Muito bacana, não é? Tranquilo, né? Esse coeficiente estático, mas se tiver em movimento, e o movimento for constante, né, com velocidade constante, esse coeficiente é o dinâmico, gente. Também pode ser o coeficiente dinâmico, desde que o movimento esteja com o quê? Velocidade constante. Quer ver só? Vamos ver um exemplo então. Olha só o exemplo 5. Em um local onde a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o efeito do ar é desprezível, um bloco é lançado para baixo em um plano inclinado, θ, em relação à horizontal. E descreve no plano uma velocidade constante, ó. Despreza o efeito do ar, sendo que o bloco é de 2 kg e θ igual a 30 graus. Determine o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano inclinado. Bom, basta você calcular isso aqui. Olha só que bacana. Só que esse aqui vai ser o dinâmico, porque já está em movimento, né? Se está em movimento é dinâmico. Então, tangente de 30, gente. Tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. E é esse aí. Acabou. Esse aqui é o valor do coeficiente. Olha só, para resolver uma questão dessa, você só tem que se lembrar desse conceito. Beleza? E se o movimento é repouso ou movimento com velocidade constante, hein, gente? Tá? Aí você pergunta, professor, mas se o movimento for acelerado, então, como que calcula? Aí a gente vai ver agora. Vamos lá? Plano inclinado agora, um bloco em movimento uniformemente variado. Então vamos lá, gente. Quando tiver um plano inclinado em movimento uniformemente variado, o que a gente vai ter aqui? Nós temos a força Φ e para baixo nós temos a força Px. Olha só. Então a força resultante vai ser Px menos a força Φ, que é igual a massa vezes aceleração. Olha só, segunda lei de Newton aplicada aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Beleza, gente? Então é isso que a gente vai usar aqui, ó. E olha só, vamos substituir o Px por massa vezes g vezes seno de θ, ok? Lembrando que o valor de Py é igual à força normal aqui, ó. Joia? Então, a força normal é igual a massa vezes g vezes o cosseno de θ. Beleza? Então, vamos substituir isso aqui na força Φ. Olha só que bacana. Então, na força Φ, nós temos μ, o coeficiente de atrito, vezes a normal. Então, no lugar da normal, eu vou botar aqui, ó, massa vezes g vezes cosseno de θ. Esse valor aqui. E aí, galera, o que eu posso fazer? Eu posso botar isso aqui em evidência. Olha só. Nós temos massa vezes g aqui nos dois lados, não é? Então, temos massa de outro lado. Olha só que bacana. Eu posso cortar massa com massa. E aí sobra quem? A aceleração. Olha só que bacana. Então, a aceleração em um movimento, em um bloco, com força de atrito, vai ser dado por g, seno de θ, menos μ, coeficiente de atrito cinético, vezes cosseno de θ. Olha só que equação bacana, né? Então, galera, vamos lá? Vamos ver isso aqui na prática, então, como que fica? Então, vamos lá. Olha só, exercício 6. Um bloco de massa 5 kg é arrastado para cima ao longo de um plano inclinado por uma força F constante, paralela ao plano e de intensidade 50 newtons, como representa a figura abaixo. Olha, nós temos aqui o plano, o bloco sendo puxado, beleza, né? Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano vale 0,4,
e que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a intensidade da aceleração do bloco. É aí, olha só, hein? Então, vamos lá, galera, vamos por parte. Vou fazer igual o Jack aqui, vamos por parte. Primeira coisa que você tem que saber aqui, que esse triângulo é um triângulo pitagórico. O que é o triângulo pitagórico? Vocês podem reparar que no triângulo pitagórico nós temos o 3, 4, 5. Olha só. E esses números são múltiplos. Olha só, quando esse número 3 for 6 e aqui for 8, significa que esse aqui vai ser 10. Ou seja, se eu multiplicar por 2 aqui, esse aqui multiplica por 2, esse aqui multiplica por 2. Veja só, se esse aqui for 9 e esse aqui for 12, esse aqui é 15. Porque esse aqui é um triângulo pitagórico. Então, olha só, pode reparar aqui, ó, se você multiplicar ele, qualquer valor que você multiplicar um desses lados aqui, os outros também vão seguir na mesma ordem. Então, com base nisso, a gente nem precisa calcular o teorema de Pitágoras aqui, ó. Se esse aqui, ó, é 3, esse aqui é múltiplo de 3, esse aqui é múltiplo de 4, esse aqui for multiplicado por 2, multiplicado por 2, esse aqui é 5 multiplicado por 2, esse aqui vale 10. Beleza? Então, esse tamanho aqui, ó, essa medida vale 10. E guardem essa dica. Esse aqui é o teorema, é um triângulo pitagórico. Ele é válido para triângulos retângulos que tem 3, 4, 5. Múltiplos desses daqui, beleza? Então, já determinamos o valor. Agora sim, agora a gente vai aplicar aquilo que a gente estudou lá. Para baixo nós temos a força Px e temos a força de atrito. E para cima nós temos uma força F puxando. Olha só. Então, qual vai ser a força resultante aqui, galera? Nós temos aqui, ó, esse aqui é o valor da força. Então, nós vamos ter aqui, ó, força menos massa vezes G cosseno de θ, que é a força em x, menos o coeficiente de atrito cinético, massa vezes G cosseno de θ, tá? É igual a massa vezes A. Olha só que bacana. Então, porém, ele não deu o valor do cosseno de θ, mas você tem que saber calcular. Como que ele vai ficar? O seno de θ é igual ao cateto oposto, que é 6, sobre quem? A hipotenusa, que é 10. E o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, 8 sobre 10. Beleza? Feito isso, agora sim você vai substituir os valores. A intensidade da força é 50, ele falou. A massa é 5. G é igual a 10. Seno é 6 sobre 10. Menos o coeficiente de atrito aqui, ó, que ele vale 0,4. Vezes quem? G, que é 10, a massa, vezes 10, vezes o cosseno de 8 sobre, que vale 8 sobre 10, que é igual a massa vezes A. Olha só que gigantesco, né? Então, galera, resolvendo essa continha aí bonita, vamos achar uma aceleração de 0,8 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, tenta aí calcular, cara. Se você não conseguiu resolver, faça de novo, tenta fazer esse cálculo aí na mão, que é assim que você aprende. Eu já montei toda a parte da física aqui, ó. Aqui só tem cálculo matemático. Beleza? Parece assim um monstrinho, né? Mas se você treinar, vai ver que vai ficar fácil. Vai ficando fácil, vai ficando super normal isso aqui. Vamos lá, vamos fazer mais uma. Vamos lá para 7. Exemplo 7 que eu fiz aqui. A situação representada na figura refere-se a um bloco que, abandonado em repouso no ponto A, desce o plano inclinado com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, indo atingir o ponto B. Sabendo que o local G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a influência do ar desprezível, pede-se para calcular o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano de apoio. Bom, esse já é diferente por causa de quê, gente? Esse daqui, ó, ele te deu a aceleração e quer o coeficiente. Bom, mesma coisa, né? Lembra do triângulo 3, 4, 5? Então a gente já sabe que o valor da hipotenusa aqui, ó, vai valer 5. Aí sim, vocês vão usar a mesma coisa. Esse ângulo aqui eu vou chamar de θ. Então, galera, vamos lá, substituindo aqui os valores, né? Nós vamos ter aqui, ó,
esse aqui é o valor do peso em X, menos a força FAT, que é igual a FAT, igual ao normal, né? Que a gente já viu, massa vezes A. Lembre-se que aqui a gente vai usar o seno. Seno de θ igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, 3 sobre 5. E cateto adjacente, 4 sobre 5, né? Do cosseno. Vamos substituir esses valores e cortando as massas aqui, né? Que é desnecessário. Olha só que vamos ter 10 vezes 3 sobre 5, menos o coeficiente de atrito cinético, vezes G, vezes 4 sobre 5, é igual a 2. Beleza? Então, resolvendo isso daí, a gente vai achar um coeficiente de 0,5. Beleza? Então, fez, pausou o vídeo, fez, acertou? Parabéns, cara. É isso aí. Vamos firme. Desse jeito aí que você aprende esse negócio, essa jossa.